Então, bora lá, meu povo. Vamos para mais uma aulinha aí hoje, né? Vamos dar continuidade aí ao nosso curso introdutório aí de Bolsa de Valores para leigos, né? A gente viu aí na última aula o primeiro princípio de Charles Dow. Hoje a gente vai trabalhar com o segundo princípio aí. A gente começa a dar um startzinho agora na análise gráfica. Então, hoje a gente tem o segundo princípio de Charles Dow, aqui com C maiúsculo. Então, bora lá, vamos começar a entender um pouquinho agora do movimento gráfico. Se vocês já puderam observar nessas poucas vezes que eu coloquei o gráfico aqui na tela, vocês já perceberam um movimento ali que o mercado sempre faz, né? Que o preço ali sempre faz, que é o quê? Ele faz muito zigue-zague. Né? Esse preço ele fica zigue-zagueando ali, tanto para cima quanto para baixo, beleza? Então a gente já percebe que o mercado não anda em linha reta, nem para cima e nem para baixo. Ele vai subir fazendo alguns zigue-zagues, ele vai cair fazendo alguns zigue-zagues e em alguns momentos ele vai ficar mais esquisitinho ali, um pouquinho mais de lado, né? Fazendo um zigue-zague de ladinho ali. Né? Então esse é o nosso segundo princípio aí. Charles Dow, né, obviamente estou tentando dar uma super resumida para deixar um negócio um pouco mais simples para vocês. Né? Esse princípio eu teria que explicar de alguma colocar mais alguns detalhezinhos ali no meio, só que eu acho que vai complicar um pouquinho para vocês, então eu vou obviamente dando aquela simplificada ali para ficar mais fácil. O segundo princípio ele fala que o mercado tem três tendências. Beleza? O mercado trabalha em três tendências. Como assim três tendências? Alta, baixa e lateralidade. Então, ó, alta, baixa e range ou lateralidade. É a mesma coisa, beleza? Depende do livro que vocês lerem aqui. Então, beleza. O mercado tem três tendências. Para eu explicar essas três tendências, eu vou explicar da forma que eu gosto de explicar para os meus alunos que estão no meu curso aí. Como que o que produz um gráfico, né, o que faz o preço ou subir, ou cair, ou ficar lateralizado, são os grandes players. Né, são pessoas ali ou instituições que têm muito dinheiro, né, que conseguem fazer a movimentação de preço ali. Né, então vai ser banco, né, tesouraria, né, um player institucional ali, uma pessoa muito rica que trabalha com isso. Então essas pessoas vão conseguir fazer a construção de um gráfico. Né, mas como que essa pessoa faz isso? Né, porque a gente viu que a gente estudou, entendeu um pouquinho ali como é que funciona as ordens. Putz, se eu começar a comprar demais, o mercado vai embora, né? Putz, se eu sou um cara, se eu sou um player muito grande, se eu sou, vamos imaginar aí, um Itaú da vida, cara, eu não posso simplesmente sair comprando. O que seria mais interessante? Eu comprar o mais barato possível. Né? Quanto mais eu conseguir comprar aqui embaixo, melhor. Por quê? Se eu conseguir comprar aqui embaixo, o mercado chega até aqui, eu já estou ganhando dinheiro. Diferentemente, se eu estou comprando. O que está acontecendo? Eu estou jogando o meu preço médio de compras cada vez mais para cima. Então, não vou conseguir ter um lucro muito bom. Né? Então, tem que conseguir comprar bem lá embaixo para a hora que o mercado subir, eu conseguir lucrar muito. Porque se eu vim comprando aos pouquinhos, eu não vou conseguir lucrar muito, certo? Então, essa é uma das principais coisas que os caras grandes tentam fazer, certo? Que é tentar comprar o mais barato possível e tentar vender o mais caro possível. Ou seja, eles querem comprar muito para depois o mercado subir, eles querem vender tudo para depois o mercado cair, certo? Então, basicamente, vai ser isso que os players vão fazer.
Né? Mas como que eles fazem isso? Porque se a gente viu lá que quando começa a comprar, o preço começa a subir, como é que eles vão conseguir comprar para o preço ficar lá embaixo, né? Ficar barato para eles? Né? Esses caras, eles não conseguem entrar, por exemplo, com todo o dinheiro que eles têm. Né? O mercado não consegue absorver, é dinheiro demais. Então eles têm que ir entrando aos poucos. Só que se eles forem entrando aos poucos, o mercado vai subindo. Então eles precisam fazer um certo controle ali para ir entrando, mas não deixar o mercado subir. Né? Como que esses caras vão fazer isso? Né? O que faz o mercado movimentar é agressão. O que é agressão? Ó, vocês lembram lá que a gente viu o book de ofertas? Então vamos imaginar aqui. Né? Tem um cara lá tentando vender a 10, o outro a 9, o outro a 8, o outro a 7. Aqui tem um cara tentando comprar a 6, comprar a 5, comprar a 4, comprar a 3 e assim por diante. Se eu colocar só, por exemplo, eu quero comprar 6, mas ninguém aqui está disposto a pagar 6, não tem negócio. Da mesma forma que esse cara quer vender a 7, se não tiver ninguém querendo vender, comprar a 7 aqui, também não tem negócio. Então, isso aqui vai ficar parado. Né? Então, isso a gente chama de ordem na pedra. É a pessoa que colocou o preço em determinado preço ali e deixou. Se aparecer alguém disposto, beleza, tem. Se não aparecer, ele vai continuar lá a 6. Então essa é uma ordem na pedra. E a gente tem uma ordem que chama ordem a mercado, que é uma agressão. É isso que faz o gráfico subir ou cair. Isso que faz o preço subir ou cair. Então, vamos imaginar aqui. Tem o Zé aqui a 6. Tem o X aqui a 5 reais. O Y, beleza. Aqui tem a Maria. Aqui tem a Joana. Aqui tem o A. Então tem esse monte de galera aqui. Vamos imaginar que eu entrei aqui e eu falei assim, ó, eu quero comprar, não importa o preço que tiver. Então eu vou lá na boleta e simplesmente compro, independente do preço que estiver. Nesse momento eu estou agredindo. Então, o preço que tiver aqui, se eu estou comprando, o preço que tiver, eu estou aceitando pagar esse preço. Então é isso que faz, é a agressão. É o cara que chega e fala assim, eu quero vender, não importa que preço. O preço que tiver gente vendendo aí, eu tô vendendo. E brau. Da mesma forma na compra. Quero comprar, não importa o preço que está. Você vai lá e compra o mercado. É isso que faz o mercado ter as reações. Então, a gente chama de ordem também passiva e ordem ativa. Passiva é que você colocou lá nos 6 reais ou nos 5 reais e não vai mexer. E a outra é quando você está disposto a comprar o preço que for ou vender no preço que for, no preço que tiver. Então, isso é uma ordem ativa. Você está falando assim, eu quero comprar, não quero saber que preço que tá. Eu quero vender, não quero saber que preço. Ordem ativa. Não, eu só compro se for a 6. Não, eu só vendo se for a 7. Ordem passiva, ordem na pedra. Beleza? Entendido isso, o que os caras vão fazer? Então, a gente viu que é a agressão que movimenta esse preço aí. Né? E quanto maior a agressão, quanto maior o lote, mais o mercado vai andar, ok? Então, o que esses caras fazem? Eles precisam comprar o mais barato possível, para não deixar o preço embora. Então, eles vão ficar fazendo ordem de picadinho. Né? Então, vamos imaginar aqui, na segunda-feira, terça, quarta, quinta, sexta-feira. Né? Temos aqui a semana. Né? Eu vou colocar isso aqui em exemplos de números bem baixos para ficar mais fácil o entendimento. Então o que esse cara vai fazer? Vamos imaginar que esse aqui seja um Itaú da vida e quer comprar determinada ação porque, sei lá, por algum motivo ela acha que ela é uma excelente empresa. Beleza? Então o Itaú quer comprar, vamos imaginar aqui um papel qualquer aqui, quer comprar Vale. Beleza? Itaú quer comprar ações da Vale. Aí, o que o Itaú vai fazer? Ele precisa comprar devagarinho, aos pouquinhos. Então, ele vai colocar na pedra 100, depois no outro dia mais 100 na pedra, depois mais 100, depois mais 100. Ou seja, tudo na pedra, sem fazer agressão.
certo? Ou até mesmo pode ser com agressão, mas de pouquinho, baixo. O que vai acontecer aqui? Ele está com um somatório de 100, 200, 300, 400. Então, ó, ele já comprou 400. Tudo com ordem passiva. Na sexta-feira, ele simplesmente pode chegar lá e vender um pouco a mercado, ordem ativa, para fazer o mercado voltar. Então ele vai lá e vende 200. Pum, vendeu 200. No somatório, ele ainda está em 200 comprados. Só que ele fez o que? Ele conseguiu, às vezes, até jogar o preço para baixo. Ele conseguiu empurrar o preço um pouquinho para baixo. Por quê? Nas vezes que ele vendeu, foi ordem ativa. Nas vezes que ele comprou, tudo ordem passiva. Ele só colocou na pedra. Ou até mesmo, o que ele pode fazer? Ele pode vir com ordens ativas, só que tá sempre pouquinho. Depois ele vem aqui e mete uma ordem contra. Vamos imaginar de menos 300 também. De a mercado, ordem ativa. Vai fazer o mercado também o quê? Bater para baixo. Só que, no final das contas, o saldo tá comprador. Porque, ó, comprou 400, depois vendeu 200. Ou comprou 400, depois vendeu 300. Então, eles conseguem segurar o preço lá embaixo, até eles comprarem o que eles querem comprar, para depois deixar o preço embora. Então, é um dos modos operantes. Obviamente, turma, não é com esses valores aqui não. Eles fazem isso com valores astronômicos, coisa muito grande. Beleza? Um lotinho de 100 aqui é o mínimo que a gente pode negociar no lote padrão. No lote fracionário, a gente até consegue comprar de uma em uma. Não vale muito a pena, né? Mas o lote padrão são 100 ações, certo? Então, eles vão fazer isso. Então, os caras vão acumular lá embaixo, comprar o máximo que eles conseguem comprar barato, e na hora que eles comprou tudo que eles queriam, vamos imaginar, quer comprar aqui 100 milhões de ações da Vale aqui. Depois que eles já compraram ali uns 90, aí eles vão começar a fazer ordens ativas mais pesadas, né? Vão começar a agredir, né, todo dia de forma mais intensa. Para quê? Para o mercado começar a andar. O mercado começar a andar. Aí a galera vai animar e vai começar a comprar junto. Então, o que aconteceu? Ele conseguiu comprar com preço lá embaixo. Então a gente vai começar a entender como funcionam as três tendências do que o Charles Dow ali falava. Então ele falava que a gente tem a alta, a baixa e a lateralidade. Como que a gente percebe que o mercado está subindo? O mercado começou a subir um pouco aqui. Toda vez que ele fizer uma correção, essa correção não pode voltar tudo. Então toda vez que ele sobe, ele tem que voltar mais ou menos ali na metade. Um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, não tem problema. Mas não pode devolver tudo e voltar a subir. Tem que romper aqui, mais ou menos esse espaço aqui para cima, depois volta para corrigir de novo. Por que faz essas correções aqui? Porque não dá para comprar. O mercado não faz isso. Né? Os caras precisam fazer algumas realizações, precisam colocar um pouco no bolso, né? Precisam colocar lucro dentro do bolso. Eles vão tentar fazer aquele negocinho que eu expliquei. Então o mercado vai voltar para dar uma descansada, para eles comprarem mais barato, aí ele estica, ou para esticou muito, eles jogam o preço para baixo para comprar mais barato. Eles vão fazendo isso, certo? Então, quando a gente está numa tendência de alta, a característica de uma tendência de alta é topos e fundos ascendentes. Então, ó, o mercado subiu, voltou para corrigir, veio mais ou menos na metade, 50% do movimento. E começou a subir aqui, ó. Então já tem um fundo e um fundo mais alto. Eu já tenho um topo aqui. A partir do momento que o mercado passa dessa região aqui, a hora que ele voltar, ele vai deixar um topo mais alto. Então tem fundo, fundo mais alto, topo, topo mais alto. Então essa é a característica de uma tendência de alta. Então toda vez que eu tenho isso aqui dentro do mercado, a gente vai ter uma tendência. Então, quando a gente olha lá o mercado subindo, a gente vai ver isso aqui, ó. Logicamente, não é nessa perfeição aqui que a gente desenha, mas a ideia principal é essa. A tendência de baixa é a mesma coisa, só que ao contrário. Então, toda vez que eu tenho uma impulsão, eu tenho uma correção em torno de 50%, e o mercado vai de novo, a hora que ele volta para corrigir, eu tenho
topo, topo mais baixo, fundo, fundo mais baixo. Então, eu tenho uma tendência de baixa, né? Topos e fundos descendentes. Na tendência de alta, eu tenho topos e fundos ascendentes, tendência de alta. E vai ter alguns momentos que a gente tem uma lateralidade ou range, que é o quê? Quando o mercado está mais travado, o mercado fica mais de lado, ele não consegue fazer isso aqui, ó. Topinhos cada vez mais baixos, fundinhos cada vez mais baixos, ou fundinhos cada vez mais altos e topinhos cada vez mais altos. O mercado não vai conseguir fazer isso, então isso vai ser chamado de lateralidade ou range. Então essas são as três tendências que a gente tem dentro do mercado. Ou seja, ou o mercado está subindo, ou o mercado está caindo, ou o mercado está de lado, está lateralizado, né? Então Charles Dow colocou essas três tendências. Dentro disso, a gente vai ter algumas explicações ali de movimento de exaustão, movimento de euforia, mas isso aí fica também para uma próxima aula. O importante é que vocês entenderem o embasamento do comportamento do mercado, beleza? Que o mercado anda, quando ele está em tendência, ele anda fazendo um zigue-zague, né? Então, ó, vamos simular aqui os possíveis movimentos do mercado. Vamos imaginar, o mercado começou lá, ó, impulsionou, corrigiu em torno de 50% e foi. Então, até o momento, uma tendência de alta. Isso aqui também pode ser entendido como um pivôzinho de alta, que a gente também vai ver mais para frente, certo? Vamos tentar deixar as coisas o mais simples possível, fazer o mais didático para a gente conseguir dar uma continuidade ali que não confunda demais vocês. Eu acho que até essa aulinha já até pesei um pouquinho a mais ali no início, beleza? Mas é sempre lembrar que é devagarinho que vocês vão aprender. Às vezes algumas coisas podem parecer um pouquinho mais complexas, mas é só ter um pouquinho de calma que o entendimento vai acontecendo. Então, ó, o mercado deu uma impulsão, fez uma correçãozinha e impulsionou de novo. Então, beleza. Até então, tendência de alta, topos e fundos ascendentes. Aí o mercado volta para corrigir de novo. Mais ou menos 50%. E vai. Opa, outro topinho. Então, ó, topo mais alto. Até agora, tendência de alta. Fundo mais alto, né? Tudo subindo, bonitinho. Beleza, o mercado volta de novo. Em torno de 50%. E vai. Ok, mais um fundo mais alto que o anterior, mais alto que o anterior, mais alto que o anterior. Topo mais alto que o anterior, topo mais alto que o anterior, topo mais alto que o anterior. Então, beleza, estamos aqui numa tendência de alta. Aí o mercado faz isso aqui, ó, continua subindo, e a hora de voltar, ele não para aqui nos 50%, ele faz isso. Quando o mercado faz isso, a gente já liga uma chave que ou o mercado pode fazer uma tendência de baixa, ou ele pode montar uma lateralidade. Como assim? Vamos simular a tendência aqui. Se o mercado subiu e depois na hora de corrigir ele não parou nos 50% e ele devolveu tudo, o tamanho da perna aqui, opa, tem alguma coisa errada. Opa, ficou meio feio aqui, peraí. Se o mercado devolveu tudo, então ou ele vai lateralizar aqui, ou ele vai voltar até uns 50%. Então, vamos imaginar que o mercado volte até os 50% e comece a fazer isso aqui. Então, ó, eu tinha fundos cada vez mais altos, ó, fundo mais alto, depois topo mais alto, topo mais alto, topo mais alto. E agora, pum, fundo na mesma altura. Mas, ó, topos mais altos ainda. O mercado voltou, ó, topo mais baixo. Então, opa, peraí. Então, a tendência de alta é topos mais altos e fundos mais altos. Então, se eu tenho um topo mais baixo, opa, beleza, mas eu tenho um fundo da mesma altura ainda. Então, você já não está mais em tendência. Você só vai ter uma tendência a hora que o mercado passar abaixo disso aqui, perder isso aqui, o mercado passar para baixo, aí você vai ter uma tendência novamente, porque topo mais baixo, fundo mais baixo. Aí você,
Opa, tendência de baixa agora. Aí é esperar o mercado fazer o quê? 50% da perninha e vai. 50% da perninha e vai. Até o mercado fazer o quê? Devolver tudo de novo. Devolveu tudo de novo, vai esperar onde? Região de 50%. Não pode devolver tudo aqui, ó, 100% e 100%, tá errado. Então, tá perdendo a característica de tendência. Só que ainda, ó, topo, topo mais baixo, topo mais baixo, topo mais baixo. Fundo, fundo mais baixo, fundo mais baixo, fundo mais baixo. Agora já tem topos na mesma altura. Topos na mesma altura. Então, putz, perdeu a característica de tendência. Você vai esperar o quê? Ver se o mercado vem até os 50% e faz isso. Se romper, fundo, fundo mais alto, topo, topo mais alto. Tendência. Então, ó, aqui a gente caracteriza o início de uma tendência de alta. Aqui, o início de uma tendência de baixa. E aqui, o início de uma tendência de alta. Então, ó, alta, baixa e alta. Beleza? E o exemplo da lateralidade? O mercado tá lá de novo, ó. 100%, 50%, 100%, 50%, 100%, 50%, 100%, opa, 100% de novo. Então, ó, já perdeu um pouquinho a característica de tendência. Vamos imaginar que ao invés do mercado vir até os 50% e perder, vamos imaginar que esse mercado faça isso aqui, ó. Pum, 100% de novo. Então, ó, 100, 100, 100. Beleza, isso aqui pode fazer uma retomada, porque até então, fundo, fundo mais alto, fundo na mesma altura. Não conseguiu confirmar de baixa, mas já voltou tudo. Vamos ver se ele vai conseguir fazer o quê? Topo mais alto aqui de novo. Por quê? Se ele fizer topo mais alto, continua a tendência. Só fez uma correção um pouco maior, não virou tendência de baixa. Só que, e se por acaso o mercado não consegue romper essa máxima aqui, ó? E volta. Então, ó, fundo, fundo na mesma altura. Topo, topo na mesma altura. Então, aqui eu tenho aqui uma lateralidade. Beleza? Então, estou com o mercado lateralizado. Estou sem tendência. Qual que é o ideal? O que a gente vê que a grande maioria dos players ali que são lucrativos tentam pegar. A tendência. Tanto a tendência de alta como a tendência de baixa, certo? O mercado caindo ou o mercado subindo, né? A gente vê que a galera tenta evitar isso aqui, porque isso aqui é muito mais difícil, né? A gente vai ver isso também um pouco mais para frente de porquê que é mais difícil, né? Não é a intenção desse vídeo aqui hoje, é mais explicar o segundo princípio de Dow aí. Então, basicamente hoje a gente viu que o que? O mercado trabalha com três tendências. Tendência de alta, lateralidades e tendência de baixa. Agora vamos ver um pouquinho na prática aqui para vocês terem um pouco de noção. Vamos pegar novamente o que a gente viu lá. Ó, o que a gente tem aqui? Ó, tendência de alta. Preço subindo. O que a gente tem aqui? Tendência de baixa. Preço caindo. O que a gente tem aqui? Lateralidade. Certo? Obviamente, pessoal, que aqui a gente, eu tentei dar um grau de simplicidade do máximo possível, né? A gente percebe aqui que não é tão simples assim quando a gente está observando aqui as barrinhas aqui, beleza? A gente vai ver o que cada barrinha dessa significa, bonitinho também, entender a formação delas em aulas posteriores também. Então, ó, a gente está vendo aqui, ó, se a gente colocar, por exemplo, um outro tipo de gráfico, que era um dos gráficos mais usados lá antigamente,
que é o gráfico de linhas, ó, isso aqui é a mesma coisa das barrinhas, só que em formato de linha. Isso aqui era muito usado um pouco mais antigamente, beleza? Não sei se vai estar dando para vocês enxergar muito bem, mas era usado assim. Então, quando o Charles Dow começou a fazer a utilização, ele observava isso nesse tipo de gráfico, certo? Ele criou a teoria dele baseado nisso, né? Baseado nessas linhazinhas. Outro gráfico que tinha também, a gente tinha um gráfico de barras, ó, que eram essas barrinhas aqui, né? A gente pode ver isso tudo um pouco mais para frente aí, mas a intenção hoje aí da aula era justamente mostrar a tendência, ó. A gente consegue ver isso a todo momento. Deixa eu só clicar isso aqui, beleza. Ó, a gente consegue ver isso a todo momento, ó. O preço não está subindo, ó. O preço não está subindo. Ó o zigue-zague. O preço não está caindo. Olha o zigue-zague. O preço não está subindo. Zigue-zague. O preço não está lateralizado, ó. Então, não tem como fugir disso. O preço sempre vai trabalhar nessas três tendências: alta, baixa e range, que é a lateralidade. Beleza? Então, a aula de hoje foi basicamente para a gente começar a entender o comportamento do mercado, né? Começar a entender por que acontecem essas lateralidades aqui, beleza? Então, o cara que ele quer comprar, quer fazer o preço subir bastante, então ele vai comprar bastante aqui, ele vai fazer o preço ficar mais lateral e depois vai deixar o preço andar para ele ganhar dinheiro. Da mesma forma, depois que ele vai fazer isso ao contrário, quando ele já ganhou bastante dinheiro, que ele comprou lá embaixo, o mercado subiu, 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 ele também vai fazer a lateralização, vender bastante lá em cima no preço alto para depois deixar o preço cair, certo? Então, não tem como, o preço vai fazer esses três movimentos, não tem como sair disso. Zigue-zague para cima, zigue-zague para baixo e balainho de gato aqui, lateralidade. Não está acontecendo nada, não tem topos e fundos descendentes para fazer uma tendência de baixa e não tem topos e fundos ascendentes aqui para fazer uma tendência de alta. Os topos estão bem próximos aqui na mesma altura, como a gente pode ver, ó. Fundo, fundo, topo, 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 ó, tudo na mesma altura, beleza? Depois aqui a gente pega a tendência, ó, fundo, 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 ó, sempre mais alto, topo, 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 sempre mais baixo, beleza? Então esse é o beabá do comportamento gráfico, né? Então, o mercado está subindo, compra. O mercado está caindo, vende. O mercado está lateralizado, não faz nada. Beleza? É o arrozinho e feijão. Qualquer gráfico que vocês pegar, vocês vão poder observar essa lateralidade. Ó. A gente pode pegar aqui um índice futuro, que é quando fala lá no Jornal Nacional, o índice Bovespa fechou com X percentuais, é baseado nesse índice aqui, beleza? Só que esse aqui é o futuro. O índice Bovespa é esse aqui, ó. Então, ó, se a gente pegar lá qualquer época, a gente vai ver zigue-zagues, ó. O mercado sempre faz zigue-zague. Ele nunca vai subir direto e nunca vai cair direto. Ele sempre vai vir fazendo zigue-zaguezinhos, ó. Ó, lateralizou, ó, caiu. Então, ó, exemplinho bem bonitinho, ó. Vamos colocar em azulzinho, ó. Ó, subindo. Fundo, topo, fundo mais alto, topo mais alto, fundo mais alto, topo mais alto, fundo mais alto, topo mais alto. Opa, fundo mais baixo aqui, meio que na mesma região, ó. Lateralidade. Zigue-zagues descendentes. Topo, topo mais baixo, fundo, fundo mais baixo, fundo mais baixo. Tendência de baixa. Lateralidade ou range e alta. Opa. Beleza? Isso aqui vocês podem pegar qualquer gráfico vai ter sempre os zigue-zagues, né? Vai ter sempre lateralidade, ó, né? Isso aqui a gente pode ver algumas figurinhas mais para frente também, né? Ó, pode rodar muito para trás lá, que sempre vai ter, ó,
lateralidade, tendência de baixa, tendência de alta. Essa é a movimentação que o mercado faz, beleza? Não tem como a gente fugir muito disso. Então isso traz uma simplicidade para a gente, beleza? Então esse aí foi o nosso segundo princípio de Charles Dow, né? O preço tem três tendências: tendência de alta, tendência de baixa e lateralidade, beleza? Qualquer dúvida, vocês podem mandar lá no meu Instagram, Michel Faria AT, beleza? Podem mandar as dúvidas lá. Se quiser livro, indicação, manda lá também que eu indico livros mais básicos para vocês aí, começar desde o basicão ali, já começar a se direcionar dentro da análise gráfica, beleza? Então, por hoje é só e nos vemos aí na próxima aula. E tamo junto!